capítulo 17. Nós vamos estar lendo a partir do verso 48. 17. 1 Samuel 17. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, verso 48. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor nessa noite. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi pegou na mão, pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Pode se assentar nessa noite. Hoje nós vamos estar falando sobre exterminando os nossos inimigos. Amém? Algo que o Senhor quer nos trazer nessa noite. Para começar, nós vamos ver o que é exterminar o inimigo. O que significa exterminar o inimigo? Acabar com ele. O que mais? Eliminar. O que mais? Quando você fala assim, está exterminado. Lembra de uma infestação que você chama aquelas pessoas para fazer a detetização? Aí fala, está exterminado? Matou tudo, não vai... O que vai acontecer? Não volta mais. Exatamente. É sobre isso que o Senhor quer falar nessa noite. Porque exterminar significa eliminar ou destruir completamente o seu inimigo. E eu gostei desse significado, que fala assim, geralmente exige uma forma violenta, uma força a mais, para expulsar de um lugar para haver a completa destruição. Então, exterminar seria, vamos resumir, destruir por completo. Quando eu falo completo, destruído, se ficar um vestígiozinho ainda, eu posso dizer que foi exterminado? Agora eu queria que a gente comparasse, porque o Senhor falou algo no meu coração. E Ele trouxe esse texto de Davi, porque derrubar um inimigo não é exterminar ele por completo. Derrubar significa, assim, abater o inimigo. Para a gente trazer, assim, para um dia de hoje, quando você quer derrubar um adversário, você dá uma rasteira nele e ele cai. Ele está abatido, mas ele não está destruído. Ele não está completamente exterminado.
E aqui no texto que nós lemos, Davi, ele pega a funda, pega a pedra, atinge Golias. E o que acontece com Golias? Ele cai com a face, com o rosto em terra. Só que na minha versão, eu não sei se na sua fala assim que matou o gigante. Porém, o texto continua falando assim, que ele pegou a espada, foi lá, tirou a cabeça e o matou. Então, vamos entender o texto? Quando Davi, ele enfrenta Golias, está assim também na sua versão? Matou 2 vezes. Então, o Senhor quer trazer algo para nós nessa noite. Porque os nossos inimigos, quem são? É o irmão que está do lado? É o nosso vizinho barulhento? É a esposa? É o marido? Não, nossos inimigos são os demônios que nos atormentam. Os inimigos que nós precisamos perseguir, eliminar da nossa vida. Aqueles que a gente precisa de revelação para o Senhor entregar nas nossas mãos para que nós possamos eliminá-los de vez. Vamos dar nome ao nosso inimigo nessa noite? Cada um tem Golias na sua vida. E eu sei que tem vários inimigos. Se estiver alto, vocês podem abaixar lá, por favor. Eu sei que existem vários inimigos comuns. Eu vou dizer assim porque... Qual o inimigo comum? Vou dar um exemplo. Medo. Quase 90% das pessoas têm problema com medo. Qual o inimigo comum? Tristeza. Muitas pessoas têm problema com tristeza. Mas hoje, se você estiver anotando, ou no seu telefone, ou na sua mente, no seu coração, eu gostaria que você desse o nome ao seu Golias nessa noite. Porque cada um tem os seus inimigos que você vai perseguir, você vai vencer. Uns já venceram o medo, outros já venceram a tristeza, outros já venceram a procrastinação, outros já venceram a preguiça, outros já venceram a falta de fé. Mas ainda existem inimigos que nós precisamos destruir. E hoje eu gostaria que você desse um nome para ele, para esse Golias, que você quer atingir ele não somente com a pedra e que ele venha cair em terra com o rosto em terra, aleluias, mas que você vai pegar a espada e você vai eliminar ele de vez, porque Golias nunca mais afrontou o povo de Israel. Qual é o Golias que está afrontando a sua vida? Eu vou colocar o meu aqui. Minha mente. Todos nós temos um Golias que nós precisamos enfrentar. E o Senhor não quer somente que nós venhamos derrubar, abater ele. Porque nós vamos ver nesse estudo que às vezes você vai estar dominando ele, mas ele não está exterminado. Às vezes você vai estar abatendo ele, deixando ele no chão, sem movimento, mas ainda ele não está exterminado. Então, nessa noite, o Senhor quer falar algo muito sério aos nossos corações. E nós somos uma igreja de libertação. E eu louvo ao Senhor que nós temos sido ensinados a guerrear. Mas eu creio que há alguns misunderstanding aí sobre nós aniquilarmos o nosso inimigo. Não é suficiente você detectar ele. Não é suficiente você perseguir ele. Não é suficiente você amarrar e dominar ele. O que o Senhor quer é o quê? Exterminar ele da sua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor quer exterminar os nossos inimigos? Que Ele quer abater os nossos inimigos e destruir? Assim como diz em Jeremias 1:10, que Ele nos chamou para o quê? Arrancar, derrubar, destruir, exterminar, para depois construir, plantar e edificar. Toda a área da sua alma, da sua vida, que você exterminar o seu inimigo, você está apto para plantar
edificar e construir. Quando o medo vai embora e é vencido, aí você está apto para edificar e construir naquela área. Aquilo que te prendia, não te deixava prosseguir, agora você tem liberdade de prosseguir e avançar naquela área. Você começa a edificar, você começa a ter frutos e você vê os frutos na sua vida. Então, com esse princípio hoje de derrubar não é exterminar, nós vamos estar lendo alguns textos que o Senhor quer falar nessa noite. E o primeiro texto é muito conhecido de todos nós aqui da Bethesda. Salmos 18, versículo 37. Jeremias 1:10. Salmos 18, 37 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Ou qual é a outra versão que nós teríamos aí? Consumido. Ótima versão essa. 30... Sim, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Mas aqui eu queria focar em um primeiro passo, porque se eu entendo que o princípio que Deus quer não é dominar o meu inimigo dentro de mim, não é abater ele, não é diminuir a força dele em mim, mas é exterminar ele em mim. O primeiro passo que eu preciso entender é o que está dizendo aqui em Salmos 18, no versículo 37. Qual é a primeira palavra que está dizendo nesses Salmos? Vamos todos juntos? Se eu entendo o princípio de Deus de eliminar, exterminar, consumir, seja qual a palavra, o verbo que você vai liberar na sua vida contra esse Golias nessa noite. Uma coisa eu preciso entender, não tem como eu exterminar nada se eu não perseguir ele. Eu consigo eliminar algum inimigo se eu não perseguir ele? Se eu não achar onde ele está escondido? Tem coisas que são óbvias na nossa vida, não precisa nem de muita revelação do Espírito Santo. Mas tem Golias na nossa vida que nós dependemos de revelação. Nós dependemos do Senhor nos mostrar aonde que está, como que eu faço. E esse processo de eu alcançar o inimigo, eu quero usar esse verbo de perseguir. Porque você sabe que tem algo errado. Você sabe que tem coisas erradas. Você consegue detectar algumas coisas. Mas sabe quando você não consegue pôr um nome nele? Sabe quando você sabe, será que é esse? Você tenta encaixar uns nomes assim para ver se... Deixa eu ver se é a procrastinação. Peraí, deixa eu ver. Mas não é? Não, não é tristeza também. E não é que eu estou com medo. E você tenta achar um nome para o seu inimigo? Se você não souber o nome do seu inimigo, como que você vai destruir ele? Davi, quando ele chega ali, e ele ouve Golias falar assim, confrontando o povo de Israel, qual é a primeira coisa que Davi fala? Quem é este incircunciso que está afrontando o povo de Israel? Ei, qual é o Golias que está afrontando você e não está te deixando prosseguir? Qual é o Golias que está te fazendo ficar paradinho e não mover para a guerra?
Você já começou a perseguir ele? Porque se você não perseguir, você nunca vai alcançar. Quem concorda comigo? Se eu não começar a perseguir ele, eu não vou alcançar nada. Porque eu só alcanço aquilo que eu começo a perseguir. Então, na libertação, nós temos algumas fases, algumas coisas que as pessoas entendem a mensagem, mas elas não fazem nada. Como os irmãos de Davi não fizeram nada a respeito de Golias. Ficaram assistindo, meu Deus, as afrontas de Golias, dia após dia. Sabe quando você levanta de manhã e você olha naquele espelho ali, lá do seu banheiro, e tem algo que está te afrontando? Algo que está dizendo, ó, estou segurando a tua vida. E aí nós temos duas decisões a fazer. Ou eu vou ignorar ele, porque ele está aí, vai ter que sair. Ou eu vou começar a fazer igual o salmista. Ah, mas eu vou perseguir. Porque se você ler o Salmos 18, ele vai engrandecendo o nome do Senhor, porque é o Senhor que dá a força para ele perseguir. É o Senhor que faz com que ele alcance. Então, no Salmos 18, ele fala, não, eu vou perseguir os meus inimigos até eu destruir eles. Ei, cadê você? E ele começa a procurar o inimigo dele. Você já alcançou o seu inimigo? Ou você ainda está perseguindo ele? Você já chegou cara a cara com ele, como Davi e Golias? Ou você ainda está no processo de perseguir ele para alcançar? Vamos tentar entender o perseguir no mundo espiritual de libertação? Quem quer me ajudar? Como é que eu estou perseguindo o meu inimigo? Orando por revelação, o que mais? Jejuando. Vocês estão indo só no básico aí. Todo mundo sabe que eu tenho que orar e jejuar. E ler a palavra. Aí vocês já começaram meio caminho a andar de perseguir ele. Ei, como é que eu persigo alguém? Indo atrás. Mas e se eu me cansar? Se eu cansar? E se eu quiser desistir no caminho? E se tiver difícil demais de alcançar esse inimigo? Como é que eu faço para perseguir ele? Eu preciso de quê? Eu preciso de persistência. Ninguém persegue nada se não tiver persistência. Agora veio aqui na minha cabeça a eficiência né? Mas do modo de segurança dos Estados Unidos, que quando teve aquele atentado, o que eles fizeram? Começaram a perseguir o suspeito lá em Boston, até o quê? Alcançar ele. Era de madrugada, eles paravam para comer? Ei, eles fizeram o quê? Eles colocaram alerta em toda a cidade. Eles fecharam quadra a quadra que eles tinham que fechar. Meu Deus, o que você está fazendo para perseguir o seu inimigo? Ei, você está passando fome um pouquinho? Você está deixando de valorizar algumas coisas para você concentrar no seu alvo, para você perseguir ele? Você está fechando todas as portas necessárias. Aqui ele não sai, daqui também não sai e daqui não sai. Você está fazendo alguma coisa para encurralar o seu inimigo, para você chegar frente a frente com ele? Ou nós estamos fazendo ao contrário, fugindo de encontrar com ele? Eu sei que o problema está lá, eu sei que está ali anos e gerações, mas eu não vou encontrar, deixa lá quietinho. A hora que ele encontrar comigo, eu vou ter que resolver. O que o salmista está falando? Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei. Ei, não basta perseguir e não basta alcançar. O que o salmista está falando? Eu só voltei quando eu dei cabo deles. Você vai encontrar com eles. E aí você vai ter que precisar do quê? Quando você alcançar ele, você vai precisar de estratégia. E hoje eu estou... Vou ser sincera. Isso aqui é praticamente desenhar para você encurralar o seu Golias. Você tem que perseguir.
Como é que você persegue? Com certeza orando, com certeza jejuando, com certeza pedindo revelação, com certeza buscando para o Senhor, fechando portas, fechando palpites da alma, fechando suposições, e o Senhor vai te levando para a raiz do problema. Aí você alcança a raiz do problema. Quando você alcançar a raiz do problema, aí você vai encarar o Golias de qualquer jeito. Você precisa de quê? Estratégia. Então, o primeiro ponto é só esses 3 passinhos aqui. Segundo, agora vamos dizer que você chegou, alcançou. Você está pedindo estratégia agora. Como é que eu elimino ele? Agora nós vamos abrir 1 Samuel, capítulo 15. Pode deixar ele aberto todo aí, que nós vamos acompanhar um pouquinho. Uns não começaram nem a perseguir. Outros que começaram a perseguir já não alcançaram. Mas alguns conseguiram perseguir e alcançar. E agora estão buscando estratégia. Só que quando chegou na hora de aplicar a estratégia, a minha pergunta para você hoje: você está dominando ele? Ou você está exterminando com ele? Porque a ordem de Deus para Saul era exterminar o rei Agag e todos os animais e todo o povo. Qual é a estratégia que o Senhor está te dando hoje? Fazer o quê? Deus falou a mesma coisa para Saul. Ei, você tem um povo que é o teu inimigo. Eu quero que você extermine com ele. Só que todos nós, eu creio, todos nós conhecemos a história que está nesse texto. E a história que está nesse texto diz que Saul não matou o rei. E também deixou alguns gadinhos lá, porque ele queria, né, quem sabe, sacrificar para o Senhor. Ele fez o quê? Ele desobedeceu uma ordem. Só que quando Samuel chega para questionar, ele fala: não, eu tenho o rei no meu domínio. Ele não vai fazer nada contra nós. Porque ele está o quê? Dominado. Meu Deus. Será que o seu inimigo está exterminado? Ou ele só está dominado? Porque você está jejuando, você está lendo, aí você consegue controlar o seu Golias. Ele está meio que amarrado por causa do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Mas você ainda não pegou a espada e não foi lá e tirou a cabeça dele e disse: agora acabou. Essa é a pergunta do Espírito Santo para nós hoje. Eu estou dominando o meu inimigo ou estou exterminando ele? E foi isso que Saul fez. E Samuel, quando chega na indignação que Deus deu a Samuel pela desobediência de Saul, Samuel diz assim: tem porventura, versículo 22, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Que palavra forte que Saul teve que ouvir, porque ele rejeitou uma ordem do Senhor. Saul imaginou que por ele ter o rei no seu domínio, no seu controle, tudo ia ficar bem.
Mas diante do Senhor, o Senhor está dizendo: eu não quero que você esteja dominando tudo. Eu quero que você esteja exterminando os seus inimigos. Eu estou mantendo controlado, mas eu não estou liberto. Estou dominando aquilo, mas eu não estou liberto. Quando você alcança o seu inimigo, o que você faz com ele? Você tenta dominar ele ou você tenta exterminar ele? E o Senhor quer que nós entendamos esse princípio hoje. Eu não chamei vocês para dominar nada, eu chamei vocês para aniquilar. Porque eu tenho dado as ferramentas para vocês aniquilarem. Quem tem a armadura de Deus aqui? Se você tem a armadura de Deus, você tem uma espada poderosa para você aniquilar qualquer inimigo que entrar na sua casa, qualquer inimigo que você detectar na sua vida, para você perseguir, alcançar e exterminar. Porém, tem um outro erro que nós podemos cometer. Abater o inimigo não é exterminá-lo. Como que eu posso abater o inimigo? Sabe quando a polícia tá perseguindo alguém, eles querem abater o inimigo, mas não quer matar ele? O que os policiais fazem? Atira no pé, na perna, né, para fazer com que eles sejam impedidos de se movimentar. O inimigo está morto? Ele está abatido. Ele não tem como se mover. E o Senhor quer ministrar nessa noite o quê? Que abater o meu inimigo, eu dar uns tiros nele ali com as nossas armas espirituais, eu ferir ele, eu deixar ele machucado, eu deixar ele bem fraquinho, não quer dizer que eu exterminei o meu inimigo. Porque lá no texto que nós estávamos lendo, a palavra do Senhor deixa claro que Davi abateu o gigante Golias. Como? Com uma funda e uma pedra. Quando ele cai ao chão, aquele gigante tão oponente, que estava, amedrontando tanto o povo de Deus, agora ele está onde? No chão. O que talvez agora se coloque no lugar ali? Você e eu faríamos? Será que eu, ao ver ele abatido no chão, imóvel, bem abatido, talvez até sem consciência, devido a onde a pedra acertou, eu iria lá, pegar a espada e exterminar com ele, ter certeza que ele está morto, ou eu ia já sair comemorando e já em busca de mais inimigos? Qual é a sua posição? Será que a nossa euforia de que consegui, derrubei ele, perdeu a força, e eu já ia sair, qual é o próximo? Cadê o próximo? Que eu quero agora derrubar é o próximo. Ou eu ia fazer como Davi. Davi entendeu eu não vim para abater inimigo, eu vim para exterminar o inimigo. Ei, a palavra de Deus diz que quando bate, ele cai de cara. E a palavra diz assim, e matou Golias. Porém, a palavra de Deus fala que Davi não tinha espada na mão dele, mas ele viu uma espada onde? A mão de Golias. Quem sabe que aquela espada era extremamente pesada para Davi levantar ela. Mas Davi falou assim, mesmo que ele esteja morto, eu ainda assim, presta atenção. Você quer um Golias de novo na sua vida te afrontando?
Não vale a pena você fazer mais um esforcinho para ter certeza que ele está exterminado? Ei, não vale a pena mais um jejum para ter certeza que ele foi exterminado? Ei, não vale a pena mais um momento com Deus em revelação para ter certeza que ele foi exterminado? Ei, não vale a pena você dizer, Senhor, me dá a espada aqui, porque eu quero ter certeza, porque eu não quero só abater o meu inimigo, mas eu quero exterminar ele, eu quero a cabeça desse gigante na minha vida. Ei, meu Deus, eu não sei se você tem essa indignação dentro de você, de ter um inimigo te afrontando, e você derrubar ele, mas qualquer hora ele pode levantar de novo, porque você não teve o trabalho e a persistência de entender, eu não só quero abater, não, eu quero a cabeça do meu inimigo, eu quero ter certeza que ele está exterminado. Davi foi lá, levantou, eu esqueci quantas toneladas tem, quantos quilos tinha aquela espada. Levantou a espada e fez o quê? Cortou a cabeça. E a palavra de Deus diz que fez o quê? E matou Golias. Ele não estava morto? A palavra não diz que ele já estava morto? Precisava matar 2 vezes então? Ei, se tiver algum restinho de vida, eu não quero saber. Eu quero ele morto por completo. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de quando vocês estão orando. Você está lutando contra um espírito. E você tem aquela, como é que fala? Aquela manifestação de que saiu algo. Eu sempre pergunto para o Senhor, acabou? Ou tem alguma coisa a mais? Tem mais alguma coisa que está se escondendo aqui? Ou acabou? Ele está fingindo de morto? Ou eu terminei com ele mesmo? Porque sabe o que às vezes pode acontecer? Ele se esconder. Ele se esconde. Ele se esconde dentro de você. E se você não tem o discernimento e não pergunta ao Espírito Santo, porque só basta você perguntar. Porque todas as vezes que eu pergunto, o Espírito Santo acabou. Ou ele fala, não, tem mais, pode insistir. Ei, está escondidinho, escondeu. Está arrastando, está machucado, mas está escondido. Aí você fala, aonde? Aonde? Porque eu sou como Davi. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar da minha oração. Meu Deus, levanta a mão hoje. Fala comigo. Eu não vou voltar da minha oração sem eu exterminar o meu inimigo. Você entra na sua oração assim? Ou você já entra na sua oração querendo sair de lá? Você já entra lá e fala, meu Deus, tem que fazer arroz, feijão, cozinhar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Ou você entra lá dizendo, eu não levanto daqui, enquanto eu não tiver certeza que esse Golias está no chão. E sem cabeça. O Senhor, Ele revela. E a palavra do Senhor diz que nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Deixa eu te falar, se um inimigo quiser esconder de você, ele pode até conseguir, mas de Deus ele não se esconde. Do Espírito Santo ele não se esconde. Eu tive uma experiência que o Senhor revelou um espírito de familiar e era só das mulheres. Então eu vi todas as mulheres da minha família nessa casa que eu cresci. E eu vi uma serpente entrando enorme, uma cobra enorme. E eu vi ela. Só que eu fui para matar ela. Eu falei assim, você vai entrar na minha casa? Eu fui, esmaguei a cabeça da serpente. Acabei com a cabeça. Aí, eu esmaguei ela lá e saí assim de costas, tranquilinha. E fui falar, né, com as pessoas que estavam comigo no sonho, na visão que eu tive. Falei, acabei, está resolvido o problema, pode ficar em paz. Quando eu olho, a bendita da serpente levantou. E eu ficava assim, como que ela levantou se eu acabei de esmagar a cabeça? E ela levantava e ela ia para o banheiro lá de casa, sabe, de uma casa que eu morei, quando eu cresci, minha infância que eu cresci. E ela entrou dentro do banheiro. Eu consegui colocar ela dentro do banheiro e fechei a porta. Aí quando eu fechei a porta, eu falei, pronto, pelo menos não está morta. Mas tá ali, não vai fazer mal para ninguém, né? Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Só que uma dessas pessoas, da minha família, foi lá e abriu a porta. E a bendita da serpente saiu. E eu acordei. E eu fiquei tão
indignada, que eu falei, Senhor, e o Senhor pediu para eu contar esse testemunho, porque, para a gente entender que, mas você não esmagou? Esmaguei com toda a força que eu tinha na hora, porque ela ia matar a minha irmã. A minha irmã estava chegando cheia de sacola de compra, ela não tinha como se defender, sabe, pegar a cobra. Sim, eu fui e matei assim, esmaguei a cabeça. Só que a pessoa abriu a porta, e quando eu acordei, você acha realmente que eu fui tomar café? Você acha que eu fui ver celular? Você acha que eu fui ver filha? Eu escorreguei da cama para o joelho. E eu falei, Senhor, quem é esse inimigo que eu tenho que exterminar? Porque, ventura, a pessoa me abriu essa porta se ela estava controlada lá. E eu sabia quem era essa serpente? Não. Eu sabia que ela era familiar e era nas mulheres. Por quê? Eu vi, quando você sonhar com sua casa de infância, é batata, é familiar. Espírito familiar. E eu falei assim, Senhor, quem é a serpente? Eu quero saber. Eu quero saber, porque agora eu quero matar ela, mas eu quero matar de vez ela. E aí o Espírito Santo me falou algo. Presta atenção no seu sonho. Quem abriu a porta? E eu vi a pessoa que abriu. Aí eu falei assim, a questão não era eu. A questão era a pessoa. Ela estava abrindo a porta, então eu fechava e ela não ia adiantar eu ficar fechando, porque tinha uma pessoa abrindo a porta. Eu ia ficar correndo atrás do meu Golias para sempre. Só que aí, onde eu entro, gente, sai um pouquinho daqui, né? Mas libertação é revelação. Eu não desisti. Eu fui para o joelho e comecei o quê? Ei, por quê? Por que ela pode abrir e eu não consigo fechar? Por que ela tá... Quem é esse inimigo? Porque se eu não soubesse quem é esse inimigo, como que eu ia falar com a pessoa? Como é que eu ia chegar para ela e falar assim, como é que está essa área aqui, ó? Para a gente tentar trabalhar isso aqui. Se eu não perseguisse, eu nunca ia alcançar. Aí eu alcancei. E não foi no mesmo dia, não. Tá? Eu tive que fazer jejum. Eu tive que ir para o joelho. Não lembro, mas acho que foi mais de uma semana. Senhor, quem é? Que espírito é esse? Que espírito é esse? Que espírito é esse? Aí, alcancei. Me entregou quem é. Me entregou o que eu precisei? Estratégia. Por quê? Eu precisava de estratégia para lidar com o inimigo e com a brecha que estava aberta. Eu falei, eu não vou só abater esse inimigo e dominar fechando porta. Eu quero aniquilar o meu inimigo. Deixa eu te falar, você está disposto a entrar no seu quarto de oração e gastar uns minutinhos a mais lá, para você ter que exterminar ele? Porque eu vou ser sincero, gente, 15 minutos não resolve isso. 15 minutos não dá tempo. A gente precisa entrar lá e começar a perseguir os seus inimigos. Aí, eu comecei a dominar ele, e o Senhor falou assim, está dominado, mas não está exterminado. Aí o Senhor vai dando estratégia para a gente não só abater, mas exterminar. E é isso que o Senhor me mostrou em Davi. Ei, eu não só abati ele, mas eu fui lá e arranquei a cabeça dele. E hoje minha casa está livre deste mal. Porque eu insisti em perseguir o meu inimigo. E você está disposto a insistir? Para dar muito trabalho. Dá. Cansa. Não é fácil? Não. Mas deixa eu te falar. É maravilhoso. Porque hoje eu tenho minha irmã aqui comigo. E se eu não tivesse vencido o meu inimigo? Eu tenho mais uma irmã que eu sei, em nome de Jesus, vai vir para cá também. Eu tenho as pessoas que eu guerrei contra aquele inimigo. Ele não tem mais legalidade, porque eu exterminei, eu arranquei aquela cabeça. E ela não volta mais. Ei, vale a pena ou não vale? Agora a pergunta que eu tenho para você. Esse tempo que você está ouvindo de libertação, você está destruindo ele por completo? Ou você só está dando uma dominadinha nele? Sabe aquela melhoradinha que dá na vida? Tem alguns sintomas que passam, mas a raiz está lá, porque ele só está dominado, ele só está abatido, mas ele não está exterminado. Agora abre comigo em 1 Reis, capítulo 13. Inimigo abatido não é vencido,
Inimigo controlado não é vencido. E o Senhor, olha para mim, o Senhor nos chamou para sermos o quê? Cabeça e vencedores. O que a palavra do Senhor diz? Com Cristo somos mais que... Não, fala mais alto. Acredita nessa palavra hoje? Com Cristo nós somos mais que... Você acha mesmo que o Senhor ia entregar isso tudo para você se cansar da guerra? Porque não é só um que você vai perseguir, vai ser vários. Deixa eu te falar, quando você começa a derrubar ele, você quer derrubar mais. Porque dá um gostinho de poder, de autoridade do Senhor, derrubando os seus inimigos que estavam lá na sua vida por tanto tempo. Agora a minha pergunta para você é... A minha pergunta para você é: o quanto você está disposto para exterminar o seu inimigo? 1 Reis. Eu não sei se é 13. Acho que é 2 Reis. 2 Reis 13. Vamos lá, acompanha comigo. Parte 13, versículo 14. Está todo mundo aí? 2 Reis 13, 14. Estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: recete o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeque até os consumir. Até aqui está maravilhoso, não está? Ele vai consumir os sírios, amém? Só que disse ainda a ele: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele as feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. E disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. O rei chegou para o profeta na hora que ele estava morrendo, que ele já sabia que ia morrer. E o profeta disse: não, deixa eu te dar uma estratégia. Você vai vencer os seus inimigos. Toma o arco, pega as flechas, atira. E é a mesma coisa que eu vou fazer hoje com vocês. Toma o arco, pega as flechas e começa a atirar pela janela. E começa a atirar. É um teste, presta atenção, é um teste do Senhor. Quantas vezes você vai atirar essas flechas? Porque a palavra disse assim, ó: você deveria ter atirado 5 ou 6. Porque 5 e 6 flechas, você aniquilaria o seu inimigo. Mas com 3 você vai fazer o quê? Só vai ferir ele. Você quer abater o seu inimigo ou você quer exterminar ele? O quanto você está disposto a se esforçar? O que é a flecha e o que é o arco? É o seu esforço na libertação. Ei, o Senhor já te deu as flechas. Agora você está com o arco na mão, atira. Só que aí você atira 1 mês e você parou. Aí sabe o que aconteceu? Funcionou aquela flecha.
Porque a flecha é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus, ela funciona. Só que ela não exterminou o seu inimigo, ela só feriu ele. Dali a pouco ele está de volta. Lá no mesmo lugarzinho. De novo, lá na porta, ó. Ele nem bate, né? Eu vou bater, mas ele não bate. Ele entra direitinho. Aí o rei indignou com ele e eu vou me indignar com vocês hoje. Porque o Senhor está te dando a flecha e te dando o arco. Quantas vezes você está atirando no chão? Você está atirando para matar o seu inimigo? Ou você está atirando só para derrubar ele, para ele parar de te incomodar? Ou você está atirando só para você não ter mais aqueles pesadelos? Para você não ter mais aquela visão? Para você não ter mais aquela experiência? Sabe aquelas pessoas que têm experiência com os demônios que vê? Eu fui num lugar aí. A mulher me falou, gente, ela falou comigo que viu um espírito deitado, levitando do lado dela, passando por cima dela e descendo do lado do marido. Falei, minha filha de Jeová, se fosse eu já estava clamando sangue. Aí eu vou orar para ver o que é. Sangue de Jesus pega as suas flechas e vai exterminar esse inimigo. Você está disposto a pegar o que o Senhor está te dando nas suas mãos? Olha, isso aqui é um desenho para você sair daqui matando Golias, matando inimigo, exterminando inimigo. Isso aqui, igual eu falo e vou morrer falando, libertação não tem regra, mas tem princípios. Não tem regras, mas tem princípios. E eu estou te dando os princípios que o Senhor mandou entregar hoje, porque o Senhor falou comigo enquanto eu estava orando. Fala para mim, igreja, que eu estou dando flecha e eu estou dando arco. Só é atirar e matar o seu inimigo, que ele não vai ficar de pé. Nada pode contra o nosso Deus. Se está de pé na sua vida é porque faltou algum posicionamento, faltou alguma perseguição, faltou alcançar, faltou estratégia. E faltou eliminar. Será que vai precisar o Senhor abrir os seus olhos para mostrar o reino espiritual para você começar a fazer alguma coisa? Qual o tamanho da sua indignação espiritual para a batalha? Responde para você hoje. Qual é o tamanho da sua indignação? Porque hoje eu estou tentando deixar vocês indignados aí. Estou brincando. Quem faz é o Espírito Santo. Mas eu posso ajudar. Sai daqui indignado com o seu Golias. Não precisa demorar 1 ano para você acabar com ele, não. Não precisa você passar mais 20 anos dentro. Ei, a minha mãe foi assim. Minha avó foi assim, coitado do meu filho. Não, não é coitado não. Se levanta na sua casa e muda a história, muda a geração. Ai, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim. Ai, não sei. Ei, levanta e muda a situação. Tem indignação espiritual para você ir atrás do seu inimigo. Amém, entendemos, né? O que eu preciso para exterminar o meu inimigo? Efésios 3:12. Quem pode abrir para mim? Alguém abriu? Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Você tem fé em Jesus Cristo? Então você tem ousadia. E se você tem ousadia, a palavra de Deus diz que você tem acesso. O que mais que você precisa para exterminar o seu inimigo? Hebreus 10:19. Abre lá comigo. Dez, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo
sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Meu Deus, só esses aqui já garante a sua vitória. Você pode entrar no Santos dos Santos, você pode ter ousadia, porque o véu foi rasgado, não tem mais impedimento. O Senhor rasgou o véu através da sua carne. Ei, o caminho estava fechado para uma revelação, o caminho estava fechado para uma nova revelação, e o Senhor fez o que? Ele rasgou o véu de cima a... Mas sabe o que o inimigo está fazendo? Está fazendo você construir um véu de novo. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu sou fraca, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho coragem, é muito difícil. Aí você começa você mesmo obstruir algo que o Senhor já liberou o caminho e já te deu o quê? Ousadia. Pelo quê? Pela carne de Jesus que foi rasgada e pelo sangue de Jesus que foi derramado. A gente precisa de mais alguma coisa. Você precisa, para exterminar o que? Revelação. Se dispor. Algo que o Senhor tem falado comigo, a fonte de revelação em nós é algo que nós precisamos guardar ela. Porque o inimigo quer entulhar a nossa fonte. Sabe quando você tem uma revelação e você para ali, você não busca mais? As coisas, as preocupações da vida, as coisas acontecem. Vem de casa, compra casa, sai de mudança, vai ganhar filho e acontece aquilo. Parece que a fonte da revelação começa a ficar entulhada com as preocupações da vida e você para de ter revelação. Alguém já passou por isso? Para de ter revelação. Qual foi a última revelação que Deus te mostrou? Analisa a sua vida. Qual foi a última revelação que Deus te deu? Qual foi a última visão? Qual foi o último sonho? Qual foi a última palavra? Qual foi o último entendimento? Qual foi a última revelação da palavra que o Senhor te deu? Há uma fonte de revelação em nós que o inimigo quer entulhar e nós ajudamos ele a entulhar. E o Senhor falava comigo, precisa desentulhar a fonte de revelação. Você não pode permitir que a fonte de revelação através do Espírito Santo cesse na sua vida. E ela só não vai cessar se nós ficarmos aonde? Na oração, no jejum e na leitura. É por isso que o inimigo ama. Se ele não precisa nem te tirar da igreja, mas deixa você parar de orar, parar de jejuar, parar de ler. Sabe o que acontece? A fonte seca. Você já se sentiu seco? Precisando de água, assim, desesperadamente. Hoje era um dia desse, que você podia ficar sequinho lá fora. Você quer água, você quer água? É isso que a sua alma fica. Eu quero água, eu quero água, eu quero água, eu preciso de água. Você tem que ter isso dentro de você. Você tem que ter essa sede por revelação. Senhor, o Senhor revelou ontem, mas hoje eu quero uma nova revelação. Aonde o Senhor quer revelar, de quem o Senhor quer revelar, o que ainda existe em mim que o Senhor quer revelar. Qual foi a última revelação que você teve? Você não pode se basear em revelações de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Foi maravilhoso você viver essa revelação de 1 ano atrás. Ei, mas tem nova revelação do Senhor. Tem coisas novas. O que é fonte? Fonte não para de jorrar. Há uma fonte de revelação que o Senhor não quer que fique entulhada, porque a revelação é progressiva. Nós precisamos impedir que o inimigo e que nós mesmos venhamos entulhar essas fontes.
Eu lembrei daquela passagem que quando... Isaac foi abrir os poços, aí vinha o inimigo, entulhava o poço. Aí ele ia lá, abria o poço, vinha o inimigo, entulha o poço. É mais ou menos isso. Você vai lá, ora, o Senhor abre uma revelação, aí acontecem as coisas da vida, vem uma seta do inimigo. Será mesmo? Será que esse negócio funciona? Será que é demônio mesmo? Ah, mas será? Aí se entulhou de novo lá a fonte. Acabou de abrir, já está entulhado. E aí a gente não desentulha, a gente não deixa a fonte livre para ela jorrar. E olha, eu sou testemunha. Se você deixar a fonte livre, vai jorrar revelação que você nem imagina. Vai jorrar. Você pode ser testemunha disso? Quantos estão tendo revelação do Senhor? Quantos nunca sonharam em coisas que tinha na sua vida e o Senhor mostrou? Você pode testificar isso? Você pode testificar que tinha coisas lá que, olha... E por causa de revelação, o Senhor trouxe à tona e limpou. A sua fonte não pode secar, igreja. Não deixa a fonte do seu filho secar. Não deixa a fonte do seu marido secar. Não deixa a fonte da sua casa secar. Há uma revelação para a sua casa. Há uma revelação para o seu ministério. Há uma revelação para os seus descendentes. Há um legado que nós podemos deixar. Não deixa a fonte ser entulhada. Para a gente exterminar o nosso inimigo, a nossa fonte precisa estar jorrando. Que fonte é essa? A fonte do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que revela as coisas que nós não conhecemos. O que eu preciso para exterminar? Coloque-se de pé e abra comigo um dos versículos que eu mais amo, e hoje eu já li ele muito. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que você precisa para exterminar o seu inimigo? Clama. Clama. O quanto você está disposto a clamar? Uma flechinha só? Uma vez só? Um mês só? Uma semana só? Ei, o Senhor está dizendo nessa noite: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas. Ei, o Senhor falou que é coisas. Ei, não é coisa xoxa, não. É coisas e ocultas que você não sabe, mas Ele sabe. Ele conhece. Ele entende. Oh, meu Deus. Depois você lê em casa, Provérbios capítulo 2, lê em casa. O capítulo todinho fala da sabedoria. E quando você persiste em buscar a sabedoria, buscar a revelação, o que acontece na sua vida. E hoje o Senhor pediu para que eu lesse alguns versículos antes de a gente vir à frente para orar. O Senhor diz assim em 1 Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ei, a palavra do Senhor está falando com você hoje. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. Em 1 Crônicas ele diz assim: seja forte e corajoso, mãos à obra, não tenham medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo. Ei, em Isaías 41:10 diz assim: por isso, não temas, pois eu, o Senhor, estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, o Senhor Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meu Deus. Salmos 27:14 diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor.
Ah, meu Deus. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei com você. E para encerrar, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Meu Deus. Que essa palavra entre no seu espírito hoje. Porque hoje eu não vim ministrar para a sua alma. Eu estou ministrando ao seu espírito. E a palavra que o Senhor quer ministrar nesta noite é ser forte, ser corajoso, ser valente. Você não está sozinho. Ei, lembra o Golias que se apresentou no começo desse estudo? Ser forte, ser corajoso, ser valente. Vai lá, extermina, persegue, alcança e extermina o seu inimigo. Para encerrar, não vou nem entrar, só vou falar. O principal inimigo de uma vida de libertação. Tem muitos. Mas eu vou dar um que é o principal. E que a igreja precisa lutar contra e guerrear contra. Se você não tem sintoma, mesmo assim você repreende na sua casa. Repreende ao seu derredor. É o espírito de engano. Ele quer entrar dentro do meio da tua libertação e ele quer confundir você. O maior inimigo da libertação é o espírito de engano. O engano pode você parar. O engano quer fazer você achar que está liberto e não está. O engano pode agir sutilmente na sua vida. E o pastor Daniel tem pregado sobre o espírito de engano. E nós vamos continuar batalhando contra esse espírito, que ele é muito sutil. Mas toda vez que você for diante do Senhor, fala: Senhor, me livre desse espírito de engano. Senhor, me mostra o que precisa ser mostrado. Me dá coragem, me fortalece. A palavra do Senhor fala 365 vezes: não temas. Não temas. Não temas. Não existe nada mais poderoso que o nome de Jesus. E pelo nome de Jesus nós somos um povo liberto. Um povo salvo, um povo que vai morar com o Senhor, um povo que tem um local preparado para nós. Não temas, viva a vida abundante que o Senhor tem. Vem à frente nesta noite. Aleluias. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui na Tua presença. Meu Deus, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui para desentulhar fontes de revelação que foram entulhadas. O Espírito do Senhor está aqui para te dar um espírito de ousadia e coragem, ser valente, seja como Davi, hein? Golias, é hoje circunciso que você vai cair por terra, porque o Senhor está me entregando nas minhas mãos, aleluia. Hoje o Senhor quer desentulhar as fontes, canta-se. Limais sonele canto e adaçou, eremais sonele canto e adaci, eremasso cotorobo sonele, e nem anda labacile canto e a canta labaçou. O Senhor quer desentulhar a fonte. O Senhor está falando comigo, tem fontes que estão entulhadas, não está tendo revelação nova. E o Senhor quer trazer revelação nova. Se você sente isso, feche os olhos, dobre seus joelhos onde você estiver. Nós vamos orar de olhos fechados nessa noite. Nós vamos clamar ao Senhor: eu quero mais libertação. Eu preciso mais de libertação. Eu preciso de revelação. Lebexinere canto, soneleando lebece, limineando le cantu, desse que canto ebaço, eremachireba sonere cantu, delesine. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele quer desentulhar as fontes. Fontes de revelação precisam fluir nesta noite.
porque o Senhor quer te entregar os seus inimigos. O Senhor quer desentulhar porque você precisa de revelação. O Senhor quer colocar uma indignação no seu espírito hoje contra esse demônio, contra esse Golias que está afrontando a sua casa, está afrontando a sua vida, está afrontando a vida dos seus filhos, está afrontando a sua geração. O Senhor está entregando ele hoje nas suas mãos. Hoje o Senhor te ensinou, o Senhor está te ensinando passo a passo, e o Senhor está dizendo: é para aniquilar, eu não quero mais que você domine. Ei, para de dominar aquilo que eu mandei aniquilar. Ó Espírito Santo de Deus, vem, começa a desentulhar as fontes. Ele quer ouvir a sua voz agora. Tu canta lá você. Desentulha a fonte de revelação. Vai arrancando, Yama, sonecanto. Vai arrancando, canto. Vai arrancando agora, Baixunele cantou Yaka. Toda decepção, Libexene canto. Toda frustração, Abaxipe canto, de cantar lavassou. Vai desentulhando, Espírito Santo. Tu estás aqui neste local. Tu estás aqui neste local. Espírito Santo, desentulha, porque o seu Espírito é fonte, e é fonte de revelação, é fonte de trazer cantou a revelação grande. Senhor, vai desentulhando as fontes nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Desentulha, desentulha essas fontes, Pai, desentulha agora no nome de Jesus. Vai caindo agora todo entulho cai por terra, todo entulho vai caindo, todo entulho no nome de Jesus. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que cai por terra todo entulho agora, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se o Christian, você pode pôr para mim lá, se eu te ouvir, aquele hino, se eu te ouvir, por favor. Desentulha, Senhor, as fontes. Desentulha a fonte de revelação. Porque coisa nova o Senhor quer fazer. Que passo dele canto e anassou limanho canto limancei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se humilha aí na presença, se humilha diante dele, pede ao Senhor: Senhor, desentulha a minha fonte hoje. Quando eu levantar daqui, em nome do Senhor Jesus, quando eu levantar deste chão, em humilhação agora, eu quero ouvir a tua voz. E vai desentulhando as fontes agora no nome de Jesus, porque a revelação do Senhor vai chegar. A revelação do Senhor vai chegar. A revelação do Senhor vai chegar na sua vida, na sua casa, e o Senhor vai entregar o teu Golias. Meu Deus, meu Deus. Vai levantando com a sua fonte desentulhada, porque a voz do Espírito Santo vai falar. Agora, no nome de Jesus. Começa a apresentar o teu Golias. Começa a apresentar o teu Golias aí para ele. Dá nome para ele, dá nome. Qual é o nome? É medo? Ei, qual é o nome do teu Golias? Fala para Deus. Apresenta para ele nessa noite. Porque o Senhor quer uma igreja vitoriosa. O Senhor quer uma igreja que arranca a cabeça do inimigo. E olha, quando ele arrancou a cabeça de Golias, o exército todo foi embora. É hoje. Irimai se canto e adassou. Apresenta aí o teu Golias. Apresenta diante dele. Fala: Senhor, eu quero perseguir ele até eu exterminar. Eu quero perseguir ele. E anda, sou.
que nele sim, canto de si, alabasi, ele manosei, canto de si, alamashi canto, yadasso, alamá contorobosso, limashi canto, ribasso. Você pode, você é corajosa e valente, você vai conseguir e vai xirebere cantor de si. Se nós ouvirmos a voz dele, iricai se canta, arabasso, nós vamos conseguir. Eu pereço, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Senhor Jesus, esse momento, Pai, nós na tua presença estamos, ó Deus. E nós clamamos nessa noite, Senhor, pela revelação, Senhor, do teu Espírito Santo. Senhor, nós clamamos, ó Pai, pela revelação da tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Nós clamamos também, Senhor, pela revelação de quem somos nós, ó Pai, diante de ti. Jesus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, vai revelando, Senhor, quem somos nós diante da tua presença, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Vai revelando para nós, ó Pai, quem somos nós na tua presença, Senhor. Vai revelando, papai querido, meu Deus, as nossas misérias, ó Pai, as nossas dificuldades, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo agora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, revela-nos a tua palavra, Senhor. Revela-nos, ó Pai, aquilo que está por trás, Senhor, do que está escrito, ó Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai abrindo os nossos olhos hoje, ó Pai. Vai abrindo os nossos ouvidos, ó Pai, para a nossa realidade espiritual. Vai abrindo a nossa visão, ó Pai. Toda a escama dos olhos hoje, ó Pai, vai caindo por terra agora, Pai. Toda a escama, Senhor, que o inimigo coloca nos nossos olhos, ó Pai, que nos impede de ver, ó Pai, aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, ó Pai. Vai caindo por terra agora, meu Deus. Jesus, eu clamo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, revela-nos, ó Pai. Vai nos revelando, Espírito Santo. Abra seus nossos olhos, ó Pai. Abra seus nossos ouvidos, ó Pai. Nós queremos ouvir, Pai. Abra os nossos olhos, ó Pai. Queremos ver, ó Pai. Queremos ver, Senhor. Abra os nossos ouvidos, ó Pai. Nós queremos ouvir, Senhor. Abre, meu Deus, o nosso sentido espiritual, ó Pai. O nosso discernimento, ó Pai. Meu Deus, nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos sentir o teu mover, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai visitando cada um hoje, Pai. Vai visitando cada um, Senhor. Vai visitando agora, Senhor. O Senhor nos ensina nessa noite, Senhor, a perseguir os nossos inimigos e os alcançarem, ó Pai. E destruí-los, ó Pai, até o final, Pai, em nome de Jesus. O Senhor vai revelando, Senhor, para nós, Senhor, se existe ainda, Senhor, algum inimigo de estimação, Pai. Aquele que eu já acostumei com ele, eu já aprendi a lidar com ele, Senhor. Mas eu nunca eliminei, Senhor, porque eu tinha ele sob controle, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Há momentos, ó Pai, que nós não precisamos ter o controle dos inimigos, ó Pai. Mas nós precisamos eliminar, Senhor. Por isso que Saul, ó Pai, perdeu sua unção que estava sobre a cabeça dele. Porque ele quis negociar com o inimigo, ó Pai. Meu Deus, e que o inimigo não tem negócio, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, Pai, a combater o nosso inimigo, Senhor, ferozmente, ó Deus. Com ousadia, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus eu clamo nessa noite, Senhor. Abaixa um pouquinho, por favor, o som. Abaixa um pouquinho o som. Eu clamo nessa noite, Senhor. Olha para mim aqui, querido. Eu clamo nessa noite. Eu clamo hoje por ousadia. Tem uma passagem na palavra do Senhor, acho que a Priscila mencionou também no estudo hoje. Eu tive que olhar a neném, mas o profeta chega e fala: olha, eis aí a flecha da sua salvação, a flecha do livramento. E aquele homem, ele atirou a flecha somente 3 vezes. E o profeta fica muito indignado e fala: olha, você deveria ter ferido a terra no mínimo 6 vezes. E porque você feriu só 3 vezes, você vai vencer o Sírio somente 3 vezes. Quando na realidade você deveria ter ferido novamente, ferido mais uma vez, até exterminá-los.
E assim precisa ser com o nosso inimigo. Às vezes nós temos inimigos de estimação. E esses inimigos de estimação, geralmente, eles se escondem dentro do nosso ego, dentro do nosso orgulho. Eles se escondem em áreas na nossa vida que nós não deixamos o Senhor tocar. E deixa eu te falar uma coisa. A Priscila hoje falou sobre a revelação. E é preciso a gente entender isso, porque senão nós vamos falar de revelação. Você precisa alcançar essa revelação. Mas que revelação é essa que você precisa alcançar? Você precisa alcançar a revelação da palavra de Deus, em primeiro lugar, porque a palavra liberta. Você precisa pedir ao Senhor para te abrir os olhos, para te mostrar o que está por trás do que está. Às vezes você lê, você não consegue visualizar ou compreender aquilo que Deus está te mostrando. A segunda coisa que o Senhor precisa nos revelar é quem somos nós. A maior dificuldade que nós temos é encarar nós mesmos. E às vezes o Senhor está falando para você, olha, tem isso aqui, olha, tem isso aqui, olha, vocês... Mas nós não queremos admitir essas coisas. Nós lutamos com todos os inimigos, mas não queremos combater contra nós mesmos. Nós queremos proteger a nossa carne, nós queremos cuidar da nossa carne, nós precisamos combater os nossos inimigos. E às vezes tem coisas em nós que são inimigos que estão dentro de nós e nós precisamos realmente ter ousadia, né? Mesmo que me cause dor, mesmo que me cause constrangimento, eu preciso vencer meus inimigos. Se o seu maior inimigo é o seu ego, você precisa vencer ele. Se o seu maior inimigo dentro de você é o seu orgulho, você precisa vencer ele. Se o maior inimigo dentro de você é o seu temperamento, você precisa vencer ele. Se o maior inimigo dentro de você são as decisões que você toma no dia a dia, você precisa vencer ele. Se o maior inimigo dentro de você é o seu ouvido que não ouve a voz de Deus, aliás, ele até ouve a voz de Deus, mas ele não segue a voz de Deus, você precisa vencer ele também. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo nesse momento, Senhor, eu te agradeço nesse momento por essa reunião, Senhor. Meu Deus, e assim como foi, meu Deus, ministrado, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece cada vida aqui, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha revelar a cada um, Pai. Porque a cada um o Senhor tem um propósito específico, a cada um o Senhor tem um chamado específico, ó Pai. A cada um o Senhor escreveu, Senhor, as coisas a respeito de cada um, ó Pai, no seu livro. Pai, eu clamo nessa noite, Senhor, que o Senhor venha nos revelar, Senhor, aonde precisa ser mudado. Senhor, nos revela hoje, Pai. Nos revela hoje, meu Deus. Nos revela no nosso sonho, ó Pai. Nos revela quando acordarmos, ó Deus. Nos revela nas nossas orações, ó Pai. Deus, eu estou clamando nessa noite, Pai, diante da corte celestial, Senhor, as áreas que estão estagnadas na minha vida, Pai. Me revela, meu Deus, me mostra a razão do porquê. Eu preciso saber a razão do porquê, the reason why essas coisas acontecem. Me mostra, Senhor, o que está por trás de tudo isso, Senhor. Meu Deus, eu te peço também, Senhor, vai visitando agora, Senhor, meu Deus, a nossa árvore genealógica, Pai. Vai visitando os nossos familiares, Senhor, vai nos mostrando, ó Pai, onde esses espíritos, Senhor, ficaram alojados por anos, Senhor, e por causa disso eles têm direitos, ó Pai. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele anda bramindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar, não é a quem ele quer, é quem ele tem o direito legal de operar na vida da pessoa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina hoje, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dá perseverança, Senhor. Nos ajuda a perseverar, Pai. Nos ajuda a perseverar, Pai. Nos dá ousadia para tirar a primeira flecha, a segunda, a terceira e quantas flechas forem necessárias para matar o nosso inimigo, Deus. Senhor, meu Deus, eu oro nessa noite, Pai, eu te peço, Senhor, ousadia, Pai. Abençoa o teu povo nessa noite, Senhor, com a revelação, ó Pai, da tua palavra, com a revelação do Espírito Santo, ó Pai, com a compreensão, ó Pai, de quem somos nós, ó Pai. Quem é o Douglas Amorim, ó Pai? Quem é a Priscila, meu Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos mostra, Pai, em nome de Jesus. Nos revela, Jesus, através do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, nos momentos de orações, ó Pai, nos leva lá naquele local, Pai, que o Senhor precisa nos levar e que nós precisamos resolver, Senhor, para que nós sejamos pessoas resolvidas diante do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Pai. Eu clamo nessa noite em nome de Jesus. Irmã Jean, você pode fazer oração pela família pastoral? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós nos colocamos em concordância nesse momento,
Orando pela família pastoral, Senhor. Abençoa os nossos pastores de maneira poderosa, Senhor. Prospera a vida deles em todas as áreas, Senhor. Derrama sobre eles saúde, renovo, Senhor. Revelação do Teu Espírito Santo cada dia mais, Senhor. Guarda e protege eles em todos os caminhos, Senhor Jesus. Livra-os do mal, Pai. Nós clamamos, Senhor Jesus, venha renovar as forças dos nossos pastores, Senhor Jesus. Venha fortalecer as mãos, fortalecer os joelhos, Senhor, e trazer cada dia mais fontes de revelação nova, Senhor, direto de Ti, Senhor, direto do Teu Santo Espírito. Nós clamamos por eles hoje, ó Deus. Nós ligamos na terra, Senhor Jesus. Nós ligamos no céu, Senhor, uma bênção especial sobre a vida deles nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Antes de ministrar a bênção apostólica, eu quero dizer que eu te abençoo nessa noite. Eu te abençoo para perseguir os seus inimigos. Eu te abençoo para alcançar os seus inimigos. E eu te abençoo para exterminar todos eles até o final. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, diz aqui o teu povo, Senhor. Meu Deus, toma a vida de cada um aqui, Senhor, e realiza o teu querer, Senhor, realiza o teu propósito, Pai. Coloca a sua mão assim em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja de Cristo, e o povo de Deus diz: Deus te abençoe em nome de Jesus.